Abre sua Bíblia em Jó, capítulo 42, verso de número 5. Antes de nós lermos, eu quero falar que o nosso kit com os 5 livros já estão disponíveis lá. Você pode adquirir os nossos 5 livros, ok? Por um preço especial ao final do culto. Deus nos deu essa graça de lançarmos, publicarmos 5 livros que têm abençoado aí essa geração. Então você pode adquirir lá no final do culto. Ficou em falta em alguns cultos, agora a gente já tem todo o material lá. As camisas do ministério do missionário Elisandro estão disponíveis lá. Você adquirindo a camisa, você vai estar investindo no ministério desse irmão abençoado aqui da igreja, que é missionário dessa igreja, ok? Então você tem também os DVDs de mensagem, você pode adquirir também no final do culto. Falar também um pouco sobre o culto de sexta-feira, um culto novo na nossa igreja, que vai ter uma duração bem curta, de 1 hora apenas. Será composto de 15 minutos de louvor, 15 de palavra e 30 minutos de oração pelos pedidos dos irmãos. Vocês vão poder anotar os pedidos e depois nós estaremos orando especificamente pelos pedidos e também estaremos orando com imposição de mãos aqui pelos irmãos que vierem a esse culto. Então nós queremos convidar a todos vocês para estarem junto com a gente nessa próxima sexta-feira, às 18h30, nesse culto de oração da nossa igreja. Você que conhece pessoas que estão enfermas, pessoas que estão oprimidas, vendo vultos, não dormindo, sabe? Traz para cá, que nós vamos orar acreditando na intervenção divina sobre essas pessoas. Já temos visto muitos milagres aqui nessa igreja. Pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de doenças incuráveis pelos próprios médicos. Enfim, temos visto a boa mão do Senhor operando sobre nós. E esse culto de oração será específico para tratar isso. Então, você que encontra-se em situações delicadas, que carece de oração, ok? Você também que não está passando por nenhuma situação delicada, mas quer apresentar alguém em oração diante de Deus, ok? E você também que não tem ninguém, não está passando por nada, você vai ser muito abençoado aqui também pela palavra, pelo louvor e pelas ministrações ao Senhor nesse culto de sexta-feira. Então, sexta-feira às 18h30, nós estaremos aqui ministrando ao Senhor e orando, clamando pela intervenção divina sobre diversas causas. Amém? Jó capítulo 42, verso de número 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou. A palavra de Deus diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Podemos todos ler juntos esse verso? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio enorme de podermos pregar a tua palavra e ouvir a tua palavra com liberdade. Queremos pedir ao Senhor para que venha tocar em nossas mentes e corações agora, para que possamos, Deus, ter a condição necessária de absorver, Deus, a sua palavra como semente e produzirmos frutos que glorifiquem o teu santo nome. Vem falar com a gente, nós precisamos demais de ouvir sua voz, em nome de Jesus, amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é quebrando protocolos. O que é um protocolo? Protocolo é a formalidade, é a conformidade, é o padrão. Existem protocolos que devem ser cumpridos e outros protocolos que devem ser quebrados. E hoje nós focaremos naqueles protocolos que devem ser quebrados. Muitos protocolos são regras que nós criamos ou adotamos e que nos fazem parar ou retroceder na nossa caminhada com Deus. Sem dúvida alguma, os protocolos são grandes barreiras
para o novo e também para o renovo de Deus. Tem gente precisando de algo novo de Deus nessa noite? Diga amém. E tem gente também que precisa do renovo de Deus, amém? Tem alguém assim? Então nós precisamos atentar aos protocolos que impedem o novo e o renovo de Deus de chegarem nas nossas vidas. Muitos hoje estão padecendo espiritualmente e emocionalmente por causa de protocolos estabelecidos em suas vidas. Em alguns casos, os protocolos estabelecem zonas de conforto extremamente irresponsáveis. Existem pessoas que estão debaixo de protocolos destrutivos e que mesmo assim estão se sentindo confortáveis. Ao lermos o texto de Jó 42, verso 5, nós podemos observar um homem que quebrou um grande protocolo em sua vida. Jó quebrou o protocolo da superficialidade e entrou de uma vez em uma vida profunda e surpreendente com Deus. No caso de Jó, nós conseguimos compreender que protocolos podem sim nos impedir de ver a Deus nas mínimas coisas. Talvez você que entrou aqui nessa noite esteja dentro dessa situação que Jó enfrentou, não conseguindo ver a Deus de maneira profunda, de maneira clara, porque você está preso a um protocolo de superficialidade espiritual. Você somente está na superfície, nunca experimentou de mergulhos profundos no rio do conhecimento de Deus. Mas se tiver alguém assim aqui, desejoso de quebrar esse protocolo, você tem à sua disposição o rio profundo de Deus, e basta você se prontificar a mergulhar, que certamente sua vida será transformada, como a vida de Jó foi transformada, e o seu relacionamento com Deus jamais será o mesmo. Há um rio profundo de Deus nesse lugar. Há um rio profundo de Deus nesse lugar, o rio do conhecimento, o rio do Espírito, há o oceano do Espírito, melhor dizendo, nesse lugar. E nós, se tivermos desejo, fome, sede, podemos quebrar todos os protocolos que nós adotamos e criamos, e assim entrarmos no protocolo de Deus, que é o protocolo do avivamento. Meu maior sonho, queridos, num dia como esse, tão especial para mim, é receber o presente que já venho pedindo há tanto tempo a Deus. Um grande avivamento, que quebre todos os protocolos nossos, e que nos faça ser justiça de Deus, nessa geração destruída pelo pecado. Amém? Mas é preciso quebrar alguns protocolos. A igreja precisa estar unida. Meu sonho é que você embarque nessa viagem, embarque nessa guerra junto comigo. Meu sonho é ver uma igreja lutando, sabe, junta por uma mesma causa, que não é a causa das mãos de Deus, dos presentes de Deus, das bênçãos de Deus, mas a causa da intimidade com Deus, da face de Deus, do avivamento de Deus, de uma transformação de caráter da igreja, em nome de Jesus. Inclusive nesse trabalho de sexta-feira, eu tenho uma ideia de lançar uma campanha que você nunca viu. Campanha das 7 semanas do caráter tratado por Deus. Será que vai dar gente na sexta-feira? É preciso ter um caráter tratado por Deus. O que é o caráter? É a soma dos nossos hábitos. E é simplesmente aquilo que você vai conseguir levar com você para a eternidade. É preciso tratar o caráter hoje, mesmo que diante desse desafio esteja inúmeros protocolos, e é sobre esses protocolos que nós queremos focar nessa noite junto com você. O protocolo da dor, por exemplo, ele prende muitos ao padrão da autocomiseração. Você conhece pessoas assim, que estão debaixo do protocolo da dor e amam ser paparicadas. Gente que tem mania de doença, gente que tem mania, sabe, de compaixão dos outros. Sempre estão desejando que os outros estejam, sabe, compassivos com ela. Gente que está viciada dentro do protocolo da dor. Você chega perto dela e fala que está com a dor de cabeça, ela fala, mas nossa Deus, mas eu estou com uma pedra no rim.
sabe? Só para dela ser maior do que a sua. Existem pessoas assim, submissas ao protocolo da dor, que as prende ao padrão da autocomiseração. E autocomiseração é pecado, sabia? Se você estiver dentro desse cenário, você está em pecado contra Deus, sentindo dozinha de você mesmo. O protocolo da religião também prende muitos ao padrão da lei que escraviza. O protocolo da nossa sociedade, ela prende muitos ao padrão da mídia. O protocolo do mundo prende muitos ao padrão do pecado. O protocolo da impossibilidade prende muitos à conformidade. O protocolo da dificuldade prende muitos ao pessimismo. Olhando para a palavra de Deus, nós conseguimos ver um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Vemos a palavra de Deus que é imutável, que não muda, e seus mandamentos também. Mas pastor, isso não constitui um protocolo? Sim, mas esse protocolo não limita Deus em nada e muito menos o prejudica. Mas existe então protocolos que nos fazem bem? Sim, todo protocolo que não nos limita nem nos prejudica. Um exemplo claro disso é o protocolo do Espírito Santo de Deus que vive dentro de todo crente autêntico. É um protocolo que nos prende a conceitos e valores, mas que nos liberta todos os dias. A essência dos protocolos divinos está em Romanos 6,4, que diz: assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, os protocolos de Deus não nos deixam acomodados, conformados e limitados. Então vamos focar agora nos protocolos que nós devemos quebrar, para então vivermos uma vida livre, uma liberdade plena diante de Deus e diante dos homens. Eu vou passear pela Bíblia citando alguns homens e mulheres que nos ensinam a quebrar alguns protocolos tão urgentes. O primeiro personagem, ou a primeira personagem, é a mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos capítulo 25. Essa mulher estava então aprisionada há 12 anos de enfermidade. Essa mulher, ela estava aprisionada a um protocolo desta terra. Então ela teve que quebrar esse protocolo da terra, esse protocolo da razão, esse protocolo da ciência, para então receber o protocolo divino. Ela confiou e investiu durante 12 anos nos recursos dessa terra, confiando nos médicos, confiando nos remédios, confiando nas razões humanas. Mas essa mulher decidiu que não iria morrer confiando nos recursos desta terra. Ela então quebra o protocolo da terra que dizia: se o seu problema não for resolvido através da terra, desista, mulher, e recolha-se a sua insignificância. Muitos hoje estão presos a protocolos terrenos, a protocolos dessa terra, a protocolos da razão humana, da ciência humana. Pessoas que estão morrendo debaixo desses protocolos. A terra, a ciência e a razão estão ditando como o ser humano deve viver. E muitos estão se submetendo a isso e morrendo debaixo desses protocolos. A terra, por exemplo, diz para olharmos para os homens e não para Deus. A razão diz para sairmos da igreja, desistirmos da fé quando os homens falham com a gente. A ciência diz para nós racionalizarmos o pecado, tentando compreendê-lo melhor. O protocolo escravizador da terra é quebrado sempre quando vamos até Jesus e obtemos a dosagem mínima do remédio que Ele tem para nos oferecer. Essa mulher durante 12 anos confiou nos recursos dessa terra. Ela gastou todo o seu dinheiro e nada adiantou. Pastor, mas Deus pode usar os recursos dessa terra para nos abençoar? É óbvio, porque foi Ele quem criou o ser humano e concedeu sabedoria e inteligência a ele. Mas existem circunstâncias onde os protocolos dessa terra estão dizendo: não tem mais jeito, não está dando mais certo.
Foi então quando essa mulher se encontrou diante desse cenário desafiador. Os médicos já tinham dito para ela, não tem mais jeito. E até que se dissessem para ela que teria jeito, ela não teria também dinheiro para se tratar. Então ela ficou sabendo que Jesus estava passando perto da casa dela. Jesus está passando aqui perto. Na verdade, Ele é o nosso convidado de honra. Ele é Espírito. Importa que os seus filhos o adorem, o reconheçam em espírito e em verdade. Aleluia! Então Jesus passou perto. Ela enfrentou a multidão. Ela se dirigiu a Jesus e ela disse: se eu beber do mínimo do remédio que Cristo pode me dar, eu serei curada. Se eu tocar apenas na orla de suas vestes, eu já serei curada. Então aquela mulher, rastejando, enfrentando a multidão, toca nas vestes de Jesus. Jesus então percebe imediatamente que dele saiu poder, que dele saiu virtude, que dele saiu cura. Então ele pede para que os discípulos dissessem para ele quem a tocou, quem tocou nele. E os discípulos dizem: mestre, a multidão é muito grande. Mas ele disse: alguém me tocou de maneira especial. Alguém me tocou quebrando os protocolos dessa terra. Alguém me tocou declarando com a sua atitude que a terra não tem jeito e a única esperança dessa pessoa sou eu. Então aquela mulher, vendo aquela situação, se dirige até a Jesus, se apresenta e Jesus diz: filha, tua fé te salvou, você está curada. O protocolo agora sobre a sua vida dominante não é mais o protocolo dessa terra. O protocolo que domina sobre você é o protocolo que vem do céu, que vem da palavra de Deus, que vem da vontade e da presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o primeiro protocolo que nós devemos quebrar. O protocolo da terra, o protocolo das razões humanas, da ciência humana. Tantas pessoas escravizadas por esse protocolo. Deus está dizendo para nós nessa noite: submetam-se ao protocolo divino, priorizem o protocolo divino, e certamente vocês conseguirão se relacionar bem com os protocolos dessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Caminhando pela palavra de Deus, nós encontramos mais um personagem chamado cego Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem cego quebrou o protocolo que o aprisionava à beira do caminho. Esse cego quebrou o protocolo da mediocridade sustentável. Como tem pessoas que estão sofrendo debaixo de um protocolo que se chama mediocridade sustentável. Gente doente, gente cega espiritualmente, gente cheio de mazelas na alma, no coração, e que estão dizendo: eu estou satisfeito, eu ainda consigo receber esmolas espirituais, a chuva cai na igreja, eu pego alguns respingos, eu consigo me alimentar das migalhas, das gotas. Pessoas que estão debaixo de um protocolo de mediocridade sustentável, de miséria sustentável. O cego Bartimeu tinha esse protocolo sobre a sua vida. Por quê, pastor? Ele tinha um ponto fixo na principal estrada que ligava até Jerusalém, que dava em Jerusalém. É como se esse homem tivesse um ponto na avenida central de Laranjeiras, onde todos os dias ele se colocava lá, e ali ele recebia esmolas, ele recebia doações, e ele dizia: está tão bom essa vida, mesmo sendo cego, mas eu tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que olham por mim, não é tão ruim assim, essa é a minha profissão, se eu ficar aqui a vida inteira, eu vou ser sustentado aqui a vida inteira. Existem pessoas assim no meio da igreja do Senhor, que estão dizendo: cara, eu sou, sabe, um simpatizante da igreja, eu nunca me batizei, eu nunca assumi compromisso com a igreja, eu nunca, sabe, assumi compromisso com ministérios, eu nunca deixei Deus, sabe, trabalhar nos dons e talentos que eu possuo. Está tão bom assim, sentar num banco de uma igreja com ar-condicionado, ouvir uma boa pregação e começar a minha semana, está tão bom assim. Ei, Deus está dizendo que algo está errado com você. Você ainda não enxergou o evangelho 100%. Você ainda continua sendo uma pessoa cega espiritualmente. Existe uma enfermidade dentro do seu ser. Existe um protocolo de mediocridade sustentável que precisa ser quebrado na sua vida.
Tem gente que usa a igreja como uma muleta. Na verdade, é ponto comum para muitas pessoas o que a igreja representa para elas. Igreja tem que me ajudar, igreja tem que me fazer feliz, igreja tem que cuidar da minha família, igreja tem que me oferecer uma boa música, uma boa pregação, igreja tem que me satisfazer. Tem gente pensando assim, mas a igreja não é a sua muleta. A igreja é a sua identidade. A igreja não são concretos e paredes, a igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita dentro de mim, dentro de você. Muitos estão à beira do caminho, conformados com o protocolo da mediocridade sustentável. Quebra esse protocolo hoje. E veja Jesus como a primeira pessoa na sua frente. Quem foi a primeira pessoa que o cego Bartimeu viu quando ele quebrou o protocolo da mediocridade sustentável? A primeira pessoa foi Jesus. Esse homem quebrou o protocolo da mediocridade sustentável quando ele pegou a sua capa, que significava a sua profissão, que significava o seu ganha-pão, que significava até aquele momento a sua vida. Ele pegou então a capa, lançou fora, e aquela capa começou a fazer parte do seu passado. A profissão era do passado, a sua vida mendicante era do passado, a sua vida doente, a sua mediocridade sustentável fazia parte do passado. A adoração desse homem fez Jesus parar. Mas pastor, Jesus estava com uma multidão acompanhando ele. Sim, mas uma multidão hoje em dia está dizendo que está acompanhando Jesus. Mas quem é que está fazendo Jesus parar? Quem é que está fazendo Jesus parar e chamar para um encontro pessoal e transformador? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Está confortável pelo dinheiro que ganho, pelo ponto que tenho na estrada, mas isso não me basta. Eu quero mais, porque eu sei que o Senhor tem mais para me dar. Eu quero te ver, Senhor. Esse homem já tinha provado de uma cura no coração, nos olhos do coração. Bartimeu já estava enxergando Jesus com os olhos do seu coração. E quanto mais aquele homem gritava, a multidão o repreendia. Mas quem tem uma adoração verdadeira, atrai a defesa de Jesus ao seu favor. Jesus falou bem assim: para com isso, chama ele lá agora que eu quero ter com ele aqui. Quanto mais a multidão repreendia, mais a adoração daquele cego subia, mais a intensidade crescia. O que isso significa? Quanto mais problema na sua vida, quanto mais adversidade na sua vida, dificuldade na casa, no trabalho, nos estudos, quanto mais o fogo aumenta, mais sua adoração tem que crescer, mais sua glória tem que subir para Deus. Protocolo na mediocridade sustentável é quebrado quando nós lançamos a nossa capa, o nosso passado, fonte de sustento da mediocridade. Quando nós lançamos a nossa capa fora, e então vamos ter com Jesus. Quando nós quebramos esse protocolo, fazemos Jesus parar, nos chamar, nos tocar e nos transformar. Dentro de você tem um clamor, dentro de você tem um grito. Sua alma está cantando o quê? Uma canção de velório? O que está fervendo dentro de você? Será que o seu clamor é como o clamor de Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chega de viver na beira do caminho, eu quero agora me encontrar com o Senhor no centro desse caminho, no centro da sua vontade. Chega de receber migalhas, chega de receber, doações, chega de receber orações a vida inteira. Bartimeu, após ser curado, começou a seguir Jesus. Agora imagina o testemunho desse camarada seguindo a Jesus. Imagina o testemunho desse homem seguindo a Jesus. Por isso que eu falo com vocês, Deus não desperdiça nenhum acontecimento na sua vida. Ele transforma tudo para a sua maravilhosa luz.
Ele pega seu passado desgraçado, Ele pega, sabe, as tragédias da sua família, Ele pega os acontecimentos mais terríveis da sua vida e transforma tudo em luz, em testemunho, que vai ganhar muitas vidas para o reino dEle. Então, meu irmão, nada está perdido para você. Deus pode te fazer um ganhador de almas ainda hoje. Deus pode te fazer um grande instrumento para a salvação da sua família. Não desista, fala para quem está do céu, não desista dos sonhos de Deus. Continuando na palavra, agora eu me encontro com Maria de Betânia. Na verdade eu me encontro com a palavra e eu quero muito me encontrar com ela na eternidade. Essa mulher, ela quebrou um protocolo terrível. Ela quebrou o protocolo da adoração superficial. Ela entrou na casa de Simão, leproso, que foi curado por Jesus. E então ela se depara com um cenário assim, muito angustiante para ela. Por ser uma mulher apaixonada por Jesus, no bom sentido, obviamente, ela viu um cenário de desrespeito a Cristo naquele lugar. Porque Simão, ele não ofereceu como dono da casa para Jesus o básico de honra. Ele não ofereceu uma água para Jesus lavar os pés, ele não deu em Jesus um ósculo, um beijo de boas-vindas, ele não derramou óleo sobre a cabeça de Jesus, uma atitude de boas-vindas. Então Maria de Betânia, vendo aquela situação, que exemplifica claramente a situação da igreja hoje. A igreja hoje é Simão, uma igreja que só quer Jesus nos seus templos, igrejas e locais de reunião, mais nada, não querem adorar Jesus como devem, não querem honrar e respeitar a Jesus, querem ter Jesus lá. Jesus está aqui. Muitos dizem assim, esse é um jargão muito conhecido, Jesus está aqui. Mas na verdade, como Jesus está aqui? Como Jesus está nesses lugares? Ele está como um garoto de mensagens? Ele está como um garoto que atende a pedidos egoístas da igreja? Ele está como um mágico que realiza milagres instantâneos? Ou ele está como Senhor, ele está como Deus, ele está como Rei dos Reis, como está nesse lugar nessa noite? Muitos querem ter Jesus nas suas casas, mas não estão honrando Ele com o básico. Aí vem Maria e diz, eu vou quebrar esse protocolo de desonra, eu vou quebrar esse protocolo de desrespeito com o meu Deus, eu vou pegar o meu vaso de alabastro, eu vou pegar ele cheio de nardo puro, eu vou quebrar ele diante de Jesus, vou derramar sobre a cabeça e sobre os pés dele. E foi isso que essa mulher fez. Quando ela quebrou esse vaso de alabastro, a casa ficou cheia de perfume. Quando um verdadeiro adorador se quebra e derrama o conteúdo precioso da sua sinceridade, transparência e paixão diante de Cristo, o ambiente ganha um novo cheiro, um cheiro de amor sacrificial, um cheiro que nos constrange a fazer o mesmo. Um cheiro, sabe, de paixão por Jesus, uma fragrância de amor incondicional ao Cristo ressurreto. A igreja hoje precisa quebrar esse protocolo da adoração superficial. Essa adoração que se resume à música somente. Você adora Jesus? Adoro. Como eu canto para Ele? De que maneira você canta? Você é um viciado em música para adorar a Deus? Você é um viciado nas ordens, nas direções dos ministros de louvor aqui da frente, que dizem, levanta a mão, faz isso, faz aquilo? Será que você não consegue dar uma adoração espontânea a Cristo? De você cantar com o seu coração e não com a sua boca? A adoração é aquilo que faz parte da vida de um cristão verdadeiro, está intrínseco. Deus não precisa de adoração para ser transformado. Deus não é transformado com a nossa adoração. Nós é que somos transformados quando adoramos a Ele. Daí a exigência da palavra de Deus para que adoremos ao Senhor, não para que Ele seja transformado, mas para que nós sejamos transformados. Quem está entendendo, diga amém.
Toda vez que você adora a Deus de verdade, você é transformado, meu irmão. Você cresce na presença de Deus. Você vê o céu bradar como bradou no Monte Moriá ali, diante de Abraão e de Isaac. Esse protocolo da adoração superficial precisa ser quebrado. Para quê? Quais foram as consequências na vida de Maria de Betânia? Quando ela quebrou esse protocolo da adoração superficial, a palavra de Deus diz que essa mulher foi lembrada por todos os tempos, onde se pregava e onde se prega o Evangelho de Cristo Jesus. Essa mulher entrou para todos sempre na memória de Deus. Ela está cravada no coração de Deus. A sua atitude cravou ela na memória do Senhor. E o que a igreja tem feito hoje são, coisas que não estão sendo cravadas no coração de Deus. São coisas muito padronizadas. Esse é o protocolo, essa é a rotina, essa é a conformidade. Gente que já vem com algo programado dentro de si, dizendo: eu vou levantar quando eu quiser, eu vou sentar quando eu quiser, eu vou cantar o que eu quiser. Eu quero que seja feita a minha vontade, não a vontade de Deus. Gente que já vem armada para um culto como esse, determinando como será a sua adoração, uma adoração padronizada. As decisões são sempre as mesmas, quando existem decisões. É preciso fazer algo novo, e nosso tempo está acabando, as nossas oportunidades também. Hoje é dia, hoje é tempo, hoje é hora de nós sermos colocados na memória de Deus. Para Deus olhar para a gente e falar assim: rapaz, ali em Laranjeiras tem um menino, tem um jovem. Rapaz, toda vez que ele me adora, eu paro para ouvir ele. Eu paro tudo. Ele bota o coração para mim todas as vezes que ele canta para mim. Olha como ele me adora na obediência. Ele fecha a porta na cara do pecado. Como Deus sente falta de pessoas assim. Quando ele levou, Enoque para si, ele falou: cara, esse cara decidiu andar comigo e com mais ninguém. Está irresistível meu coração, vou trazer ele para mim. Moisés, mesmo com todos os erros, o Senhor deu um jeito de levar ele, enterrar ele, tomar ele para si, no monte. Deus não ama as pessoas de maneira diferente, mas pessoas amam a Deus de maneira diferente. Deus ama todos de maneira igual. Mas dentro de um universo de pessoas como esse, existem muitas diferenças em amar a Deus. Fique na memória de Deus. Suas oportunidades estão acabando. Hoje é dia, hoje é tempo. Eu fiquei pensando essa semana sobre algo muito sério. Muitas vezes eu fico, conversando com Deus de maneira muito direta, dizendo: Deus, o Senhor está me levando a pregar esse tipo de mensagem hoje. Eu sei que ela é urgente, mas eu disse para Deus: Senhor, eu tenho percebido que muitos não estão acreditando que podem viver aquilo que eu estou pregando. Muitos não estão acreditando que podem viver um cristianismo relevante. Eu falei com Deus: isso me machuca, Pai. Isso me machuca muito. Porque a gente despende tempo, a gente ouve a sua voz, e a gente deposita isso como o tesouro mais precioso do universo. E a gente vê pessoas dizendo bem assim: legal, quando der eu pratico esse negócio. Foi maneiro, tocou no meu coração, mas ainda não vou tomar a minha decisão. Acho que não dá para viver um cristianismo relevante. Dá ou não dá para viver? A gente tem tempo para viver o cristianismo relevante? Temos sim. Pastor, trabalho, estudo, chego tarde em casa. Se você quiser, você vai conseguir arrumar um tempo para Deus. Você tem liberdade para buscar Deus? Tem liberdade, cara. A cada 3 minutos morre um cristão, um irmão nosso, ao redor do mundo, por perseguição religiosa. Os caras não têm liberdade. Você tem liberdade. Eu não tenho Bíblia. Você tem Bíblia.
Nós temos Bíblia para buscar a Deus, de todas as versões. Você tem condição de conhecer a Deus, sabe, da maneira mais profunda. A gente tem igreja para buscar a Deus de verdade. Vocês têm igreja, não tem muitas, mas tem igreja, cara, onde a Bíblia está sendo pregada como única regra de fé. Quais são as desculpas para não vivermos um cristianismo relevante? Quais são as desculpas para deixar Satanás ficar cirandando na sua casa? Quais são as desculpas para você não ler Bíblia, para você não orar, para você não educar a sua família conforme os padrões de Deus? Quais são as desculpas? Todas elas são irrelevantes, nenhuma delas tem fundamento. Dá para vencer, meu irmão, dá para ter uma vida diferente, dá para tomar uma decisão hoje para a sua vida inteira, dá para ter uma vida de oração a partir de hoje, dá para ler a palavra, sabe, como você assiste os jogos do seu time de futebol, dá para fazer diferente. Sabe, às vezes eu fico pensando, meu Deus, se vier uma perseguição como a que está no Iraque, onde estão decepando a cabeça dos nossos queridos irmãos em praça pública, se vier uma perseguição dessa aqui, que queima a igreja, mata pastor, que fuzila os irmãos, eu fico pensando, o que vai sobrar dessa igreja? A gente tem dificuldade de vir para a igreja quando chove, a gente tem dificuldade de vir para a igreja quando está muito quente, a gente tem dificuldade de vir para a igreja quando estamos de férias. Desse jeito a gente não vai conseguir, irmãos. Se enchendo de expectativa nos homens, se desviando por causa de pessoas. Pessoas que saem da igreja por causa de pessoas é porque nunca entraram nela por causa de Jesus. Porque se você entrar na igreja de Cristo por causa de Cristo, se converter por causa de Cristo na igreja, você nunca vai sair da igreja por causa de pessoas. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas saindo da igreja por causa de pessoas. Um monte. Por que você saiu da igreja? Porque o pastor fez isso e aquilo, acreditando em fofoca. É muito fácil Satanás desviar os outros da igreja. Ele bota uma fofoca na orelha de crentes superficiais e os caras desviam. Não faz o que a Bíblia diz. Ouça as duas partes, querido. Vai e confronta, vai e argumenta. Procura saber a verdade pelas duas partes. É muito fácil. Satanás bota hoje na sua cabeça um sentimento faccioso de divisão na sua mente. Você se desvia facilmente. Porque você vai encontrar um monte de gente lá fora falando a mesma coisa. E gente se dizendo igreja evangelizando igreja, não para o bem, mas para o mal. Gente que está lá fora nas redes sociais, dizendo, sai também, vem para cá. Sabe, eu fiquei fazendo essa pergunta para Deus e disse, Deus, nós vivemos bem, Deus, nós estamos num país de liberdade religiosa. A gente não está passando fome, Deus. A gente não está comendo fezes de animais como as crianças na África, Deus. A gente não está bebendo água de esgoto como as crianças e as pessoas da África, Deus. Ninguém está apontando arma na nossa cara, Deus. Nós temos condições de igreja. É preciso quebrar esse protocolo, nessa vida mesquinha, nessa vida fútil. Quando é que você vai mudar? Quando Jesus vier buscar a igreja? Quando você estiver no leito do hospital, onde as suas máscaras vão ter que cair de qualquer jeito? Quando é que você vai mudar? Quando seu filho cair no mundo das drogas? Quando seu esposo se separar de você, será que Deus vai ter que usar os desertos para tentar tirar de você alguma coisa? A gente pode mudar, cara. Nós temos condições. Nós temos material. Nós ainda temos o Evangelho sendo pregado na essência. A gente pode, cara. A gente pode.
Você pode se tornar uma pessoa melhor dentro da igreja do Senhor, dentro do corpo de Cristo. Você pode começar a servir aqui, você pode se batizar na igreja. Você pode trabalhar para o reino de Deus, você pode ajudar pessoas carentes. Você pode levar o reino de Deus, sabe, para os cenários mais escuros e fazer com que a luz prevaleça lá. Você pode fazer diferença, você pode escrever o seu nome na história, ainda dá tempo, cara. As pessoas ainda podem se lembrar de você quando você partir, se lembrar de você como uma pessoa que viveu de maneira íntegra, que amou a esposa, que educou bem os filhos, que trabalhou sem dar calote nos outros, que honrou a Cristo nas mínimas coisas, que foi um apaixonado por Jesus, que levou pessoas ao céu. Você pode mudar, cara. Você pode fazer alguma coisa diferente. Quantos sermões você vai ter que ouvir como esse para você mudar? Muitas vezes eu entro em crise e falo: Deus, quantos sermões pesados o Senhor já trouxe através da minha vida. E muitas vezes você sai daqui, cara, a gente sai em crise. Crise com a dureza de alguns corações. Não existe outro objetivo nesse lugar, a não ser o objetivo de te ajudar, meu irmão. De amar você com a verdade. De oferecer para você transformação. Eu não estou brincando aqui, cara. Não estou brincando. As minhas madrugadas não podem ser em vão. Eu não acredito que Deus está me acordando de madrugada, me dando sonhos, palavras, revelações, para você continuar desse jeito. Igreja, você pode fazer algo diferente. Eu tenho certeza que você pode fazer algo diferente. Tenho certeza que você pode quebrar esses protocolos hoje. Você pode, cara, você consegue. Fala para quem está do seu lado, meu irmão, a gente pode conseguir fazer isso. Fico pensando em Maria de Betânia. Sabe? Essa mulher quebrou todos os protocolos possíveis. Quando você ama uma pessoa, você fica indignada com o que fazem com ela de errado. Se os colegas do seu filho na escola começarem a maltratar ele, você vai ficar indignado com essa situação. Você vai ter dor dentro de si. Se fazem isso com seu esposo ou sua esposa, desrespeitam ele, desrespeitam ela, desonram ele, desonram ela, você fica indignado. Mas eu quero que essa indignação venha ao seu coração a partir do momento que você está enxergando o que estão fazendo com Jesus hoje. Talvez você esteja fazendo isso com Jesus. E é mais do que comprovado que a nossa inconformidade nos leva à justiça. Muitos vão para a justiça dos homens, muitos vão para a justiça das suas próprias mãos, mas outros tantos vão para a justiça de Deus. Que essa inconformidade de Maria de Betânia te leve à justiça de Deus. Caminhando pelos personagens bíblicos que nos ensinam a quebrar protocolos, eu vou para a realidade da viúva pobre de Lucas 21. Essa viúva pobre quebrou o protocolo de avareza e de conforto. Enquanto muitos estavam ali, dando ofertas daquilo que sobrava, essa viúva quebrou o protocolo de avareza que prendia a muitos ali. E deu tudo o que ela tinha. Ela tinha 2 moedas, que equivaliam a centavos. Jesus estava ali observando. Jesus estava observando o protocolo de avareza e de conforto de muitos que estavam ali. Jesus está hoje avaliando a qualidade das nossas ofertas. Eu não me refiro somente a ofertas financeiras, mas ofertas de vida, de tempo, de sentimentos. Jesus está observando muitos hoje, trazendo ofertas financeiras daquilo que sobra. Essa mulher deu uma oferta de sacrifício.
Fazia falta para ela aquelas 2 moedas. Mas ela colocou prioridade na sua vida. E essa prioridade foi transferida para a sua oferta. Qual foi a última vez que você deu uma oferta de sacrifício para Deus? Que você chegou, sabe, num culto como esse e disse: Deus, eu vou dar uma oferta aqui, e isso vai me sacrificar o lanche de um final de semana. Eu vou deixar de comer uma pizza para ver a sua obra crescer, para ver esse dinheiro indo para missões, para ver essa obra se manter aqui. Mas será que isso acontece? Vou te dar uma oferta da minha viagem de férias. Eu prefiro ficar sem viajar do que ver a sua obra caminhar de maneira lenta. Oferta de tempo. Qual foi a última vez que você acordou de manhã cansado e disse: Deus, hoje eu vou ofertar o meu tempo, a minha vida, eu vou para a tua casa mesmo cansado. Meu corpo está pedindo para ficar em casa. O protocolo do meu conforto está pedindo para me submeter a Ele, para me descansar. E aí você chega e fala: eu vou quebrar esse protocolo. Eu vou dar a oferta da minha vida, do meu tempo, eu vou para a casa do Senhor. Muitos estão dando ofertas daquilo que sobra. Eu vou para a igreja quando não chove, eu vou para a igreja quando não está muito calor, eu vou para a igreja quando eu tenho tempo, eu vou para a igreja quando não tem oportunidade de ganhar dinheiro no domingo. Que tipo de oferta é essa? Quero ver se é macho de verdade, para dizer: eu não trabalho dia de domingo, não trabalho, vou dar esse tempo para o Senhor. Salvo aqueles que trabalham em empresas e têm escalas, não tem jeito de ser irresponsável desse jeito. Mas quando há a possibilidade de dar o domingo para o Senhor, meu irmão, é hora de você ser homem o suficiente de falar bem assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o dia do Senhor é domingo da ressurreição, e eu vou para lá com a minha família, porque essa é a vontade do meu Deus. Mas muitos estão dando a oferta daquilo que sobra. Se não tiver a oportunidade de ganhar dinheiro, eu vou, Deus. Se não for faltar lá em casa, para viajar, para pagar a TV a cabo, eu dou oferta. Quebra esse protocolo da avareza, desse amor pelo dinheiro. E eu vou falar uma coisa: se tem uma coisa que está levando o crente para o inferno de forma, violenta, é a tal da avareza. A avareza constitui adoração a Mamon. A Bíblia cita, na única passagem que refere-se a uma comparação entre Deus e um outro Deus, a Bíblia cita Mamon: não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem crê que Deus pode prover cada uma das suas necessidades? Vocês estão diante de uma pessoa com 35 anos de vida, trabalho desde os 18, todos os meses, nunca faltei com Deus, na minha obediência, fidelidade e generosidade, nos dízimos e nas ofertas. Nunca passei um mês sem devolver o meu dízimo. E olha que já fui empresário, teve mês que eu pensei que ia quebrar tudo, não ia dar para pagar nada, e a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: não vai ter como dar o dízimo. Eu disse: eu vou fechar esse negócio aqui, mas eu vou entregar aquilo que é do Senhor. E eu nunca vi Deus mandar tanto cliente naquele mês. Ah, pastor, quer dizer que comigo vai ser assim? Meu irmão, Deus age de maneira diferente com pessoas diferentes. Porque quando se fala de prosperidade, então Deus proveu, Deus, trouxe muita gente, muita grana. O pessoal, muitas vezes do mundo, cresce o olho. Estou falando que Deus proveu o que eu necessitava. O que eu necessitava, Ele proveu. Não me deu um carro zero, uma casa na praia. Ele proveu exatamente o que a empresa precisava naquele momento. Mas eu decidi romper com o protocolo da avareza.
Continuando, em Isaías 40, verso 31, nós vemos um protocolo chamado protocolo do desânimo. Na verdade, visualizamos aqui o protocolo que vence o desânimo. Qual é o protocolo que vence o desânimo? O protocolo da espera em Deus. O protocolo do desânimo, ele é sempre quebrado quando nós esperamos no Senhor. Cara, esse período do ano, janeiro e fevereiro, é o período onde a moçada desanima com força. Você ora, a gente entrou esse ano, 12 dias de oração, pelos 12 meses do mês. Todo dia aqui, 6:30 da tarde, a gente prostava o joelho no chão, a gente apresentava a nossa moçada toda aqui diante de Deus, os nossos jovens, adolescentes, toda a igreja, a gente clamando: Deus, protege esses meninos, guarda esses meninos, Deus, esse mês é perigoso, fevereiro é mais ainda, guarda os nossos, Deus. Mas tem oração que é para Deus responder, e tem oração que é para você responder. Se eu oro para Deus te salvar, Ele não vai responder essa oração, porque Ele já respondeu. Jesus não vai morrer de novo hoje por você, Ele já morreu 2000 anos atrás. E mesmo orando, você vê gente desviando, você vê gente desanimando, você vê gente perdendo foco. Por quê? Como é que está a qualidade dessa fé? Essa fé que desmonta nos primeiros vendavais. Essa fé que, desiste diante da carência, desiste diante das tentações. Por um lado é ruim, por outro lado você consegue pelo menos ter uma visão clara da qualidade da fé do povo. O verão está aí, um tempo de irresponsabilidade, pois muitos estão de férias, um tempo convidativo ao pecado, pelo calor, pela sensualidade. O carnaval está por aí, os convites estão para lá e para cá, e é hora de mostrar qual é a fé que você tem em Cristo. É hora de mostrar que o protocolo do desânimo não vai pegar você. Como vencer o desânimo? Me desculpe se você está esperando uma resposta bem complexa. Me desculpe se você está esperando uma resposta teologicamente construída, cientificamente. Remédio para você vencer e quebrar o protocolo do desânimo se chama espera em Deus. Esperar em Deus. O povo desanima porque não sabe esperar em Deus. Está carente, não consegue esperar a provisão de Deus. Está decepcionado com um e com o outro, não consegue esperar a provisão de Deus. Quer fazer justiça com as próprias mãos. Quer, satisfazer a carência de qualquer jeito. Não consegue esperar em Deus. E quem não espera em Deus não é digno de ser filho de Deus. É na espera que Deus prova os seus filhos, para ver se são filhos ou se são clientes. Quando esperamos em Deus, esperamos pelas promessas. Mas o que é esperar em Deus? É ser paciente em Deus e é perseverar em oração. E esperar o cumprimento das promessas. Está sozinho? Espere que você vai receber a companhia do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está carente? Espere que Deus vai te fazer morar em uma família. Salmo 68, verso 6. Está triste? Espere que a alegria do Senhor vai vir pela manhã, meu irmão. Ela tem data, ela tem hora para chegar na sua vida. Acha que você não vai conseguir? Espere que Ele será contigo, assim como foi com Moisés e Josué. Josué 1, verso 5, promessa de Deus. Eis que serei contigo, homem, eis que serei contigo, mulher, assim como fui com Moisés e com Josué. Por que as pessoas não sabem esperar em Deus? Porque absorveram a cultura imediatista do sistema. Tudo tem que ser rápido.
As pessoas não sabem esperar. Não sabe esperar um casamento, não sabe esperar um emprego, pega qualquer coisa. Não sabe esperar a direção de Deus e vive confuso. Quando esse protocolo do desânimo é quebrado, nós nos posicionamos acima das adversidades. Por quê, pastor? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós absorvemos a essência de Deus quando nós esperamos em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Como nós podemos nos parecer com o Pai? Ao esperarmos nele. Aí a gente não vai se cansar e não vai se fatigar e não vai se desanimar. Vai ter que esperar. Por acaso Deus falhou alguma vez com as suas promessas? Deus não é homem para mentir, irmão. Deus não é moleque para ficar contando caô para você. As promessas do Senhor nunca falharam. Nunca falharam. Nós é que falhamos com Ele. Eu esperei 30 anos da minha vida para que Deus me colocasse no ministério integral. Nasci numa família cristã. Desde o meu nascimento já tinha promessa de Deus sobre a minha vida. Dias duros que eu ia trabalhar e falar: Deus, quando é que o Senhor vai me chamar daqui, Deus? Estou ganhando dinheiro, sabe? Estou crescendo profissionalmente, mas isso não me satisfaz. Eu sou chamado, tem uma promessa sobre a minha vida. Se eu estou aqui hoje é porque eu aprendi a esperar em Deus. Não é fácil, meu irmão, mas é uma ferramenta que te transforma na fornalha de Deus. Quando esse protocolo é quebrado, nós nos posicionamos acima das adversidades, porque subimos com asas como águias. Você pode subir com asas como águias. O que uma águia faz? Ela vê todo o território com privilegiada visão. Ela sabe, aqui está os fofoqueiros, ali está as cobras venenosas, aqui está as armadilhas, aqui está, sabe, as pessoas boas, aqui está, sabe, essa bandeja de Satanás, aqui está o caminho que eu devo evitar. Você está no alto, meu irmão, você está vendo tudo com privilégio. Você só pode ver isso se esperar em Deus. Tem gente que pensa, está esperando, está perdendo, está esperando, está sendo otário, está esperando, está sendo trouxa, está esperando, está perdendo tempo da sua vida. Quando a verdade bíblica diz que quem espera caminha em direção a Deus, caminha em direção ao propósito, caminha em direção ao sonho, caminha em direção a um caráter tratado. Esperar em Deus não é como esperar na fila do banco, meu irmão. Esperar em Deus é subir com asas como águias. Você pode subir com asas como águias. Estou encrencado com isso nessa noite. Fala para quem está aí do seu lado, me ajuda nessa mensagem. Fala, meu irmão, a gente pode subir como águias. O último protocolo que eu tenho nessa noite, para pensar com vocês. Quem está aqui comigo fixado em Deus, diga amém. Se tiver alguém que não está prestando atenção, você pode cutucar essa pessoa aí. O último protocolo que nós precisamos quebrar é o protocolo da vida. Que tipo de vida, pastor? Vida terrena, vida comum, vida para si mesmo. Paulo quebrou esse protocolo da vida comum quando disse: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus. Jesus no Getsemane, em sua maior agonia, ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, não seja vida segundo a minha vontade, Pai, mas segundo a sua. O protocolo da vida comum diz que nós devemos viver em busca dos prazeres e em busca da preservação de nós mesmos. O protocolo da vida para si mesmo é quebrado quando há cruz e morte para si mesmo. E quando esse protocolo é quebrado, nós conseguimos viver momentos de eternidade aqui nessa terra.
Eu encerro essa mensagem dessa noite